Meu nome é Jaqueline Hem, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas sou da Paraíba, sou de Campina Grande, né? Sou nordestina com muito orgulho, batendo perna aqui nas Américas. E no meu canal você vai poder aprender muitas coisas. Eu espero que alguma coisa que preste e que encaixe na sua mente. Solta a vinheta! Ei, gente! Gente, aqui tá tão frio! Vocês nem imaginam quando tá frio. Mas, então, antes de começar o vídeo e falar sobre o que eu vim falar, vai lá embaixo, curte o nosso vídeo e se inscreve no canal. E vamos direto pro assunto, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 tópicos ou 5 coisas que eu tive que aprender a lidar, ou que às vezes eu tenho que aprender a lidar ao decidir casar com um americano. A primeira coisa que eu quero compartilhar é: tive que provar e preciso provar para as pessoas que eu não quero um green card. O green card é uma consequência que veio com o meu casamento, por meu companheiro fazer parte de um outro país, né? Então, provar para as pessoas, ou para alguns amigos, ou até mesmo para famílias, né? Ninguém nunca me disse nada, mas provar para as pessoas que eu não quero o green card foi uma grande questão. Até porque muitos né, pensam que ao casar com outras pessoas dos países, outras pessoas estão querendo apenas o green card, que às vezes acontece, que não foi o meu caso, mas cada um tem o direito de pensar e agir como quer. Então a primeira dificuldade que eu tive foi provar e continuar provando que eu não queria apenas o green card, né? Que casamento acontece com pessoas, não importa de onde você é, às vezes as pessoas se conectam de alguma maneira e tentam. Se não dá certo, tudo bem, não deu certo, mas não é só por conta do green card, mas não deu certo porque não deu certo. E vai saber por quê, né, minha gente? Então, a segunda coisa que eu tive que aprender a lidar nos Estados Unidos foi com o idioma. Eu não sou uma pessoa, não era uma pessoa praticante no Brasil do inglês. Eu não era a pessoa que assistia filmes só em inglês, ou que ouvia música somente em inglês, ou que gostava muito de inglês, ia para aulas de inglês. Eu não era. Eu tive a oportunidade na faculdade, que eu comecei a fazer no curso técnico, de ter algumas aulas em inglês, né, na área de comércio exterior. Também tive a oportunidade de fazer algumas aulas numa escola de inglês que, graças a Mari Ravazza, se ela estiver vendo esse vídeo, eu peço muito obrigada. Ela me deu a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudar na escola dela de inglês por alguns meses de graça, né? Mas que eu comecei a aprender o básico e por conta do meu trabalho, por conta de algumas outras coisas, eu tive que parar. Mas eu não sou uma pessoa muito americanizada, não é uma pessoa que buscava sempre ser coisas americanas, ou jogos americanos, coisas assim. Então, quando eu me mudei pra cá, isso foi uma questão muito grande. Então, eu não sabia o idioma. Eu tinha que pedir pro Jordan traduzir todo o tempo. A minha conversa com meus sogros era feita no Google Tradutor. O planejamento do meu casamento foi a base de tradutor com minha sogra, ou a base de tradução feita por Jordan. Então, eu ainda continuo tendo dificuldades em inglês. Não estou dizendo que eu sei 100% o inglês. Tenho bastante dificuldades ainda. Mas estou tentando, estou trabalhando em cima disso. Mas é uma pedra de tropeço na minha vida ainda, mas que eu estou trabalhando e que eu quero aprender. Eu quero muito falar inglês, eu quero muito poder me comunicar 100% e trabalhar para ter uma oportunidade de emprego ainda melhor, né? A obter uma qualidade melhor no meu idioma, né? A terceira outra dificuldade em que eu enfrentei, ou coisas que eu acho que foi adquirir, né, com essa decisão, foi uma cultura. Nessa cultura, ela é imposta sem você escolher. Quando você casa com a pessoa, não importa se você casa com a pessoa do Brasil, você vai ter que aprender a lidar com ela ou com a educação que ela teve em casa. Então, quando eu casei com o Jordan, eu casei com a cultura, com o idioma, né, e outras coisas. Ai, nossa, foi muito difícil, muito. Eu juro que foi exaustivo e
de aprender tudo ao mesmo tempo, de aprender o idioma ao mesmo tempo, de aprender a lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Então, tem coisas boas e tem coisas negativas. Algumas coisas boas que me chamam a atenção é, por exemplo, ninguém sabe da vida de ninguém. Então, embora existam fofoqueiros, né? Mas ninguém fica na porta de ninguém, ninguém fica olhando a vida de ninguém assim, não. Né? Não, pelo menos no complexo onde eu moro, nos apartamentos onde eu moro, eu não sei, eu só sei um nome de uma vizinha porque ela faz parte da mesma religião que eu, porque eu já tentei saber de outros vizinhos, mas como todo mundo trabalha, passa o dia fora e à noite ninguém vê ninguém, então a gente não tem esse contato muito próximo um do outro. Né? O sistema capitalista de pensar e todo mundo trabalhar todo o tempo, todo mundo tá fora todo o tempo e quando chega em casa todo mundo se isola. Então foi uma coisa bem difícil na cultura, né? Acho que uma coisa que me chamou a atenção foi que as crianças são mais educadas na rua. De alguma, eu não sei, que as crianças pedem mais obrigada, as crianças pedem mais licença, sabe? Eu, pelo menos, achei. Então, a cultura, para mim, foi e continua sendo um aprendizado ainda um pouco difícil, mas não tanto quanto o idioma. O idioma ainda é uma coisa a se praticar muito, mas a cultura, né? Como o Jordan já tinha vivido no Brasil há algum tempo, então ele já conhece a cultura brasileira, né? Então, no meu caso, não. Quando eu vim pra cá, eu já vim com 90 dias, processo de casar, eu não tinha escolha, eu caso ou eu volto pra casa. Então eu tive que casar, a gente teve que casar logo, né? Então eu tive que aprender a conhecer mais o Jordan, porque nós nos falávamos muito, tipo, só por computador. Tive que aprender a cultura e o idioma. Então essa foi uma das dificuldades que eu enfrentei, mas que... continua de boa, assim, é de boa, mas acho que o idioma é mais difícil. A quarta dificuldade foi minha dependência. Nossa, minha independência, na verdade. Foi bastante difícil. Tipo, eu sou uma pessoa que eu trabalhava no Brasil, trabalho muito. Então, eu sou uma pessoa que bato muito de perna. Eu sempre tô andando, sempre tô fazendo alguma coisa. E quando eu casei, na verdade, isso não aconteceu. Quando eu casei, eu teve que esperar uma autorização da justiça, um documento dizendo que eu poderia trabalhar até que meu green card chegasse em casa, né? Então, por que eu decidi não quebrar a regra e trabalhar sem essa autorização? Você pode pagar um preço e você não quer pagar esse preço se você quebrar a regra, não é mesmo? Então, eu tive que esperar alguns meses para poder adquirir a autorização para trabalhar. Também foi difícil, uma outra coisa que foi difícil, porque onde eu morava, né, com os meus sogros, o ônibus passava de hora em hora, era bem difícil você ver o ônibus passando, na verdade era quase que impossível ver o ônibus passando, então você tem que ter carro, e uma das coisas que eu me arrependo muito, mas muito, gente, é de não ter aprendido a dirigir no Brasil. Eu não sei porque eu esperei tanto aprender a dirigir, né? Então eu não dirigia, eu não falava o idioma, eu ficava muito tempo em casa, eu conversava pouco com a minha sogra, o pouco que eu conversava era com o Google Tradutor, que traduzia tudo errado. Assim, a grande maioria das conversas eram erradas. Então, assim, a minha independência, eu dependia do Jordan pra tudo, pra ir no mercado, pra ir no médico. Nossa, pra ir no médico, como é que eu vou falar com o médico que eu tenho, sabe? Então, uma coisa boa que os Estados Unidos é que todos os consultórios médicos, a grande maioria, pelo menos, você tem direito a um tradutor. O seu plano te envia um tradutor, tanto por telefone ou se você quiser que o tradutor venha pessoalmente ao consultório te ajudar. Foi uma salvação, uma mão na roda, né? Mas a minha independência, o fato de eu não poder fazer nada, gente, foi difícil. Nossa, mãe, não poder sair de casa, não saber como pegar um ônibus, não saber como conversar com as pessoas na rua se você se perder. Foi difícil, foi um preço bem alto. Mas com o tempo criei vergonha na cara e disse, hoje eu vou sair de casa, vou botar no papel meu endereço, vou botar no papel, preciso de ajuda em inglês, caso eu precisasse de ajuda, e colocava um endereço de onde eu precisava ir e colocava, eu preciso este lugar, e a este lugar, e botava no papel. Então, caso eu se perdesse, ou caso eu não soubesse onde eu estava,
Eu só mostrava para uma pessoa e pedia ajuda. E as pessoas ajudam, normalmente elas ajudam. Então, a última coisa que eu quero compartilhar é a outra dificuldade que eu acho que é uma responsabilidade que eu tenho é de mostrar para a família do meu esposo e de mostrar para os americanos o quão a minha cultura é especial também, né? Então, o que eu vejo é que muitas brasileiras ou brasileiros já vieram para os Estados Unidos, já fizeram algumas coisas erradas, ou a mídia mostra um pouco do Brasil diferente do que a gente também é, né? A mídia aumenta muito ou muda muita coisa, né? Então, eu acho que eu tenho como responsabilidade mostrar que a cultura latina também é uma cultura muito boa, que somos um povo trabalhador, que não temos alguns privilégios que os americanos têm, mas somos pessoas, né, realmente que trabalha, que estuda, que quer conquistar as coisas, né, que ama festa, que é um povo caloroso. Ama festa, gente, não é uma coisa errada. Errado é você viver só de festa, você não trabalhar, não ter o buscar o pão de cada dia. Mas a gente no Brasil, a gente trabalha até demais para esses fela da gaita do governo roubar todo o nosso dinheiro. A gente ainda acha razão para ser feliz. A gente ainda dá uma forrosada ali no final de semana, minha gente. Isso não acontece aqui, né? Então, essas pessoas aqui vivem muito para trabalhar, né? Então, a gente tem essa... Eu acho que o latino, ele tem um sangue muito caloroso, um sangue muito festivo, um sangue muito bom. Então, eu tenho a responsabilidade de provar que essa cultura é boa e também que as brasileiras podem sim ser boas esposas, que podem sim trabalhar, que elas são capazes de ser boas companheiras, porque algumas mostraram ao contrário quando mudaram para os Estados Unidos, né? Os americanos não têm uma boa visão das esposas brasileiras, né? Então, eu tenho que provar em algumas circunstâncias que eu não sou obrigada a fazer, mas eu acabo fazendo inconscientemente para mostrar que eu sou uma boa esposa, que eu fui uma boa escolha para o meu esposo, embora eu não sou americana, embora eu não tenha a mesma condição financeira que eles têm, embora eu não tenha o mesmo sistema capitalista no país que eles têm, embora tem muitas coisas que eu não tenho, que talvez uma americana teria, mas tem muitas coisas que eu tenho que uma americana não tem, né? Então, eu tive que provar e eu me sinto também às vezes que eu tenho que provar muito isso, né? Então, é isso, gente. Casamento com o americano não é fácil, mas é um bom casamento. Não é fácil para ninguém, independente seja americano ou com brasileiro, ou com latino, com quem seja. Né? Foi algumas das grandes dificuldades que eu tenho que você talvez possa ter, né? Mas não sei, espero que você se identifique. Se não se identifique, tudo bem. Não esquece de curtir de novo lá o meu vídeo ou indicar para alguns amigos. E a mensagem para finalizar esse vídeo é: seja feliz com o que tem, nem sempre a grama que parece tão bonita do vizinho é a melhor, tá bom? Tchau, tenha um bom dia!